A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Realmente a caminhada dentro de Hebreus 11 tem sido um desafio muito grande para mim pessoalmente. E creio que quando é para mim, alguma coisa também vem para a congregação. Realmente esses exemplos de homens de fé são exemplos que tocam em nosso coração. E aqui falam também agora de mulheres. Hoje nós vamos destacar um pouquinho as mulheres. Esses homens são descritos conforme nós vimos no parêntese do versículo 38, homens dos quais o mundo não era digno. Muitos deles são anônimos, homens dos quais nós não temos o nome deles. Alguns deles, ao lermos o texto, nós podemos já visualizar e pensar que aplica para aqueles homens. Na primeira mensagem sobre coragem, eu falei que coragem é fazer o que você tem medo de fazer. Parece que você está fazendo um paradoxo aqui, né? Coragem é fazer o que você tem medo de fazer, confiando que o Senhor te dará a coragem. Nós vamos finalizar com aquele verso tão importante em 2 Timóteo 1,7. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de coragem, de amor e de moderação. Um homem chamado Adrian Rogers estava se gabando da sua coragem de cortar o rabo de um leão. Confrontado por uma pessoa, por que ele não cortara a cabeça? Adrian disse: não precisava, ele já estava morto. Ninguém riu, né? Coragem, né? Esse cara teve muita coragem, já estava morto o leão, cortar o rabo, grande coisa. Mas tem muita gente que se gaba que nem Adrian, de algo que não necessitou muita coragem. Pelo menos o Reginaldo está rindo, né? Coragem. Dicionário diz o seguinte: força ou energia moral que leva a afrontar perigos. Que força que teve cortar o rabo de um leão quando a cabeça já estava cortada, né? Força ou energia moral que leva a afrontar os perigos, valor, destemor, ânimo, intrepidez, bravura. O dicionário que fala isso. Algumas outras definições: coragem é integridade. Uma pessoa moralmente correta é uma pessoa de coragem. Coragem é bravura, não é bravura de ficar bravo, né? É bravura do soldado, relacionado com patriotismo, enfrentando as grandes adversidades numa guerra, é bravura. Coragem é determinação, lutar por princípios, continuar firme, sem se desviar. Determinação, uma coisa fácil. Paulo mostrou muito esta coragem. Coragem é compaixão, é sentir o que o outro está sentindo. Talvez você diz: isso não é coragem. É sim. Se colocar no lugar daquela pessoa. Empatia é sentir exatamente o que a outra pessoa está sentindo. Em inglês usa se colocar no sapato do outro. Isso é coragem, compaixão. Coragem é um modo de vida. E nós observamos que Moisés disse para Josué: sede forte e corajoso.
não temas, nem te espantes, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Sede fortes, corajosos. Portanto, nós vemos muitos exemplos de coragem. E o texto final aqui fala para nós, mostrando estas pessoas que foram de fato corajosas. Nós vamos começar com as mulheres. Mulheres, diz o nosso texto. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. E já tínhamos ouvido sobre uma mulher, Raabe, mencionado entre todos os heróis da fé. E agora o autor de Hebreus, ele dá em geral, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. E aí ficamos pensando quem que ele pode ter mencionado aqui. Lembramos no Velho Testamento de Elias, lá em Serepta, quando ele ressuscitou aquele filho. Eliseu, a sunamita, também ressuscitou o filho. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Isso está, a primeira passagem de Elias está em 1 Reis 17, se depois vocês querem conferir. A segunda de Eliseu está em 2 Reis 4. No Novo Testamento temos muitos outros exemplos de mulheres que receberam pela ressurreição os seus mortos. Filho de Naim, Lucas 7. Entrando no livro de Atos, nós vemos o exemplo de uma mulher que foi ressuscitada. Dorcas, Tabita, aquela que era costureira, né? Fazedora de boas obras. Muitos exemplos na Bíblia de mulheres de coragem. Por isso eu quis destacar algumas das mulheres da Bíblia. Eu não sei quantos aqui fizeram aula com minha mãe. Quem aqui, deixa eu ver se tem algum remanescente, fez aula de mulheres da Bíblia com a dona Ruth? 1, 2, 3, aí ó, temos vários, né? Ela vai passando por todas as mulheres da Bíblia, né? Eu não estou dando aqui nenhuma ordem de importância ou cronológica, mas quero citar algumas mulheres. A primeira a começar com Maria. Se você está com o seu boletim, tem que preencher o nome ali, Maria, viu? Mãe do Senhor Jesus. Maria, talvez 16 anos, recebeu a mensagem do anjo Gabriel que ela ia ter o filho Jesus. E sabemos que para Maria, ela ficar grávida e ainda não ter a pessoa, o esposo, especialmente naquele início ali, era algo muito vergonhoso diante de todo o povo. Ela enfrentava até o perigo de apedrejamento. Mas Maria foi forte, corajosa. É um exemplo de coragem. Depois seguimos falando sobre Ana. Ana é o nosso segundo exemplo na oração. Lembramos como Ana era estéril, mas clamava para o Senhor: me dê um filho, me dê um filho. Parecia que ela estava balbuciando palavras ali. E o profeta Samuel viu ela. Profeta Samuel, Eli, fui um para frente, né? Viu ela orando e disse: Deus respondeu a sua oração. Ela disse: eu vou dedicar o meu filho para o Senhor. E aí sim, Samuel veio. Oração de uma mãe. Lembrando aí das Déboras, né? Orando pelos filhos, entregando os seus filhos ao Senhor. Irmãs, não tem coisa mais importante que você pode fazer que entregar o seu filho para o Senhor. Ana foi um exemplo disso, porque ela orou e entregou o seu filho, e o seu filho se tornou um profeta em Israel. A coragem de Ana na oração. A coragem de Maria Madalena. Maria Madalena era alguém que, se fosse ver em termos humanos,
Ela era endemoniada. Ela foi liberta pelo Senhor. Mas Maria Madalena acompanhou o Senhor em todas as circunstâncias do final de sua vida. Enquanto os homens fugiram, não estiveram ali presentes diante da cena da crucificação, Maria estava lá. Na hora que foram embalsamar o corpo de Jesus, quando foi colocar mirra, aloés e colocar as especiarias, preparando o corpo de Jesus, ela estava lá. No primeiro dia da semana, naquela madrugada, Maria estava ali presente. Viu os anjos, ficou assustada, presenciou que a pedra foi removida e teve o grande prazer de ouvir Maria, e se apresentou direto a Jesus ressuscitado. Uma mulher de coragem, Maria Madalena. Outra, já falei dela, mencionado quando nós falamos sobre Moisés. Pela fé, Moisés foi ocultado, e nós vemos que quando ele foi ocultado, ele foi deixado ali no rio Nilo, e Miriam, aquela moça ainda novinha, corajosa, acompanhou tudo. E quando a rainha foi lá se banhar, a princesa foi lá se banhar e viu aquele nenê chorando, ela se apresentou e disse: eu sei quem pode cuidar desse nenê para você. Quem que ela apresentou? Jocabede, a própria mãe. A coragem de Miriam. Ela salvou a vida de Moisés com a sua iniciativa sábia de lidar com situações adversas. Também nós temos exemplo da coragem da prostituta Raabe, e nós já falamos sobre ela. Raabe era desprezada por ser uma prostituta. Ela não tinha a mesma educação, nem o mesmo conhecimento de Deus, mas ela tinha ouvido que Deus tinha libertado o povo. Eu ouvira que o Deus de Israel tinha entregado aquela terra para aquele povo. E ela confiou. De tal forma que ela fez algo que nós lembramos que ela fez, né? Escondeu os espias. E ao esconder os espias, ela foi poupada, ela e a sua família, quando Jericó foi destruída. A coragem de Débora também é a próxima aqui na nossa lista. Nós ouvimos pouco falar de Débora, né? Temos uma Débora na igreja, acho que já desceu, né? Mas Débora foi muito corajosa. Débora foi a primeira que é mencionado na Bíblia que se colocou numa posição política. Ela era dona de casa comum, mas foi escolhida como juíza. Foi a única mulher nas Escrituras a ocupar um cargo político. E vemos então que ela também se tornou uma juíza e defendeu Israel. Débora era bastante virtuosa, era mãe de família, uma profeta ou profetisa temente a Deus, líder militar. Já pensou? Débora, líder militar, traçou uma estratégia de batalha e conquistou muitas e várias vezes nações em volta de Israel. Foi a libertadora do povo hebreu na guerra contra os cananeus. A coragem de Débora. Mas poderíamos continuar falando, mas eu termino falando o sétimo exemplo, é o exemplo da rainha Esther, a coragem da rainha Esther. Quando falo da rainha Esther, eu lembro da Carla, a nossa Esther lá no Nepal, né? Não sei, ela precisa achar o açoeiro dela, mas... Mas a rainha Esther era judia, e ela não poderia ter a posição que ela teve, mas Deus abençoou que ela foi escolhida pelo rei.
Lembramos que Mordecai foi quem criou ela e preparou para aquela situação. E quando chegou a hora de tomar uma decisão, que seria uma decisão de vida ou morte, ela teve coragem. A coragem dela foi tanta que ela não só poupou a sua vida através da coragem, mas poupou a vida da nação. Todas essas mulheres foram mulheres de coragem. Mulheres corajosas receberam pela ressurreição os seus mortos. Mas continua o nosso texto e eu estava pensando que dava para continuar falando sobre as mulheres, mas daí parece que o tema é mais geral. Pode ser outros, pode ser outras, mas nós vemos que agora parece que continua a descrever homens de coragem. Quantos homens que nós temos aqui na igreja? Levanta a mão, os homens. Vocês são de coragem? Quando a gente vê a lista aqui, vê o que esses homens passaram. Se você afirmar que é um homem de coragem, você, como eu, temos que estar pronto a passar o que está mencionado aqui nessa lista. Esses homens eram homens de coragem. Versículo 35, olha só a descrição. Outros, ainda a segunda parte do verso 35 já começa, porque fala assim: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. A palavra torturado vem do grego bater em um tambor. Eu não sei se alguém já experimentou entrar dentro de um tambor e ficar batendo no tambor. Deve ser terrível, né? Só se você tiver um jeito de pôr plugs nos ouvidos. Mas esses homens de coragem passaram por tudo quanto é tipo de tortura. Hoje mesmo no nosso boletim, eu estava lendo um pouco antes do culto, tem exemplos de sofrimentos e de martírio tirado da missão Portas Abertas. Fome, pobreza, violência, morte, extremismo, prisões, injustiça, discriminação. Essas são as coisas, rapidamente vem à mente para a maioria das pessoas que pensam no chifre da África. Pensam em lugares onde estão passando por sofrimentos sem medida. Essas realidades afetam os cristãos de maneira dolorosa, lamentável. Se vocês lerem o livro de Macabeus, é um dos livros apócrifos, descreve muitos sofrimentos, torturas. O livro de Macabeus, por sinal, é um livro historicamente correto. Ele não é incluído, pois não é inspirado e não faz parte do cânon das Escrituras, que eram os livros aceitos pelos judeus. Mas historicamente ele é correto e ele descreve muitas das torturas que o povo de Israel passou, não aceitando o seu resgate. Nesse período teve muitos exemplos de pessoas sequestradas, como hoje, que preferiram morrer do que receber o dinheiro, receber qualquer coisa em troca do resgate. Tudo isso, diz o texto, para obterem uma superior ressurreição. Aqui lembra o que é dito das mulheres. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. E aqui também essas pessoas são mencionadas que elas estavam aguardando uma superior ressurreição. E lembramos os exemplos que também a história da igreja fala dos mártires do cristianismo. Um dos exemplos é Policarpo, na igreja de Esmirna. Policarpo era o bispo de Esmirna. Ele foi levado diante da praça pública e foi pedido para ele negar a sua fé. Ele não negou, tinha 95 ou mais, né? Vocês que fizeram a história da igreja lembram da história. E ele foi queimado ali em praça pública, mas não negou a sua fé.
Tem muitos hoje também passando por esse tipo de pressão para negarem a sua fé e firmemente continuam fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esse é o exemplo dos mártires que são fiéis até a morte, e quando diz fiel até a morte, é até a morte de mártir, e recebem o galardão, a coroa da vida. Passaram por, o texto continua, versículo 36, passaram por prova de escárnios e açoites, de algemas e de prisões. Querem ver como que Paulo passou por algo muito semelhante? 2 Coríntios 11, deixa eu só ler, os irmãos escutem essa leitura dos sofrimentos de Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11. Paulo passou por sofrimentos semelhantes, e ele descreve dessa forma. Estou tentando ficar com o meu dedo aqui em Hebreus, começando com o verso. Deixa eu começar desde o verso 20. Ele está falando: tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteia no rosto. Ingloriamente o confesso como se fôssemos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, como insensatez, o afirmo também eu tenho. E aí ele começa a descrever fazendo perguntas: são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? E aí ele começa a descrever tudo que ele passou. Falo como alguém fora de mim, mas é inspirado isso aqui, viu? Ele não estava fora não, estava lembrando alguns dos detalhes. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. 3 vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado e deixado ali como morto. Em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de desertos, em perigos entre salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, tem perigo em todo lugar. Tem uns que não gostam de andar de avião, tem medo de andar de avião, mas tem perigo andando a pé, tem perigo em toda a situação. Aqui na cidade às vezes tem mais perigo do que andar de avião, viu? Assaltos, roubos. E ele continua: em trabalhos, em fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, jejuns muitas vezes, em frio e nudez. E aí ele diz: além das coisas exteriores, algo que me preocupa mais diariamente, que é com todas as igrejas. Que lista, né? Tantos sofrimentos, e às vezes nós passamos por uma coisa pequena e já reclamamos. Deus nos tem dado o privilégio de padecer por Cristo, e não somente de crer nele. Você está pronto para sofrer por Jesus? E a lista continua, verso 37. Continua, porque ainda... Eu li o 37, virou a página. Porque foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Já pensaram nisso aqui? Quando lê isso aqui, cerrados pelo meio, decapitados, mortos ao fio da espada é decapitados. Essas pessoas estavam prontas para morrer, sofrer, passar tudo isso por causa de Jesus. Apedrejamento tem muitos exemplos nas Escrituras. Zacarias é um dos exemplos. E às vezes eu uso o exemplo dele porque dizem de Zacarias: quem fala a verdade não merece castigo. Pode ser que não merece, mas recebe.
porque Zacarias falou a verdade e foi apedrejado. Paulo também foi apedrejado e deixado ali como morto. Estevão foi apedrejado, que é o primeiro mártir do cristianismo. E ele não foi deixado como morto, ele foi morto aos pés de Saulo. A lista continua, cerrados pelo meio. A tradição diz que Isaías foi morto dessa forma. A lista continua, mortos ao fio da espada. Em 1 Samuel 22:18 diz: e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Muitos profetas morreram assim. 1 Reis 19:10 diz sobre os profetas que foram mortos à espada. E o texto continua. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Quando fala assim, vestido de peles de ovelhas e de cabras, nós já lembramos de Elias. No Novo Testamento lembramos de João Batista. Os nomes não são mencionados aqui, mas nós podemos lembrar de alguns desses heróis através das descrições. Necessitados, Elias também passou necessidade. Existem outros exemplos. Afligidos ao ponto de até pedirem para si a morte. Elias foi um exemplo disso. Maltratados, abusos físicos, confisco de bens materiais, perseguições. Homens de coragem. Por isso que eu perguntei aqui, vocês querem ser homens de coragem? Não é fácil encaixar nessa descrição aqui. Você tem que estar pronto para morrer, padecer por Jesus. Homens de coragem. Eu gosto tanto daquele filme Corajosos, né? Faz tempo que eu não assisto ele. Eu assisti várias vezes. Quantos aqui já assistiram Corajosos? Acho que nós precisamos passar de novo, né? Aquele pacto que eles fazem no fim de se tornarem homens de coragem, líderes no lar. Como está faltando isto hoje? Mas o texto continua, verso 38, eu acho tão interessante esse parêntese: homens dos quais o mundo não era digno. Esses homens de coragem eram homens que o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, não tinham uma morada certa, andaram errantes pelos desertos, pelas covas, pelos antros da terra. Vemos que esses homens, lembra de Davi fugindo de Saul, escondendo nas covas, errantes pelos desertos, pelas covas, pelos antros da terra. Eram homens de coragem, coragem para enfrentar um Golias. Tinha que ter muita coragem, não era um Golias como aquele leão morto já. Enfrentou um Golias de verdade. E nós também vamos estar enfrentando. E por isso nós temos que ter coragem. O mal não pode tolerar a presença do bem. Quando nós realmente mostramos coragem, o mal vai se afastar. Ele não tolera a presença do bem. 1 Pedro 4,4 diz que as pessoas estranham aqueles que não participam junto das coisas erradas. Você tem que ter coragem para ser diferente no mundo que nós vivemos hoje. Para nós nos posicionarmos como um cristão de verdade, nós temos que ter coragem. Coragem para enfrentar a oposição que vem. Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Talvez você está dizendo, eu não tenho recebido perseguição, nenhuma oposição. Talvez você não está vivendo uma vida piedosa. Começa a viver mesmo para Jesus. Virá perseguição por certo. Esses homens, verso 39 diz, não obtiveram as suas promessas, a concretização.
Eles receberam bom testemunho, sim, todos eles, e por isso estão aqui, nesse hall da fama, nessa galeria dos heróis da fé. Mas diz, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Não viram a concretização da promessa, mas permaneceram firmes. E conclui dizendo, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, esses que são descritos aqui, esses heróis da fé, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Nós completamos o corpo dos corajosos. Amém? Nós completamos essa lista de heróis da fé. Essa lista não terminou. Ainda tem muitos heróis. Eu sei que alguns já estão indo na nossa frente para o céu, né? A gente pensa no meu irmão. Quem diria que esse ano já está lá na glória, né? Um herói da fé está lá, na presença do Senhor. Eu vi uma ilustração, e foi agora, bem na hora do banho. Eu estava ouvindo uma mensagem, e a mensagem acabou e entrou um outro pregador no YouTube. E eu só peguei a ilustração dele, mas eu gostei tanto que eu preciso narrar aqui para vocês. O pregador estava contando que havia um grupo de seminaristas, talvez vocês já ouviram, que foram visitar a casa de John Wesley. Chegaram lá na casa de John Wesley, mostraram as mobílias e tudo, daí tinha um cercadinho. Perguntaram, o que é esse cercadinho? Responderam, nesse cercadinho é o lugar que John Wesley orava. Tinha até as marcas dos joelhos dele ali. As pessoas, seminaristas que estavam ali juntos, olharam, e daí o líder disse, está na hora de ir. E foram pegar o ônibus. Na hora que pegaram o ônibus, mas está faltando alguém aqui. Fizeram a contagem na cabeça, está faltando alguém. Quem está faltando? Um dos jovens seminaristas ficou para trás. Então o líder foi lá, o professor procurou. E não é que aquele jovem estava ajoelhado, ele abriu a fita e se ajoelhou bem no local onde John Wesley orava. E o líder ouviu a oração dele. Ele estava orando, Pai, faça um milagre de novo, eu quero ser como John Wesley. O líder então gritou, Billy, vem, está na hora. O pessoal está tudo esperando. Sabe quem era esse jovem? Billy Graham. Completou 100 anos, mas ele já está na glória também. Deus está atrás de pessoas corajosas. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Eu mencionei só para concluir, eu vi que ele já tinha posto a conclusão. Esses homens e mulheres de coragem tinham coragem para seguir, tinha coragem para relacionar, tinha coragem para serem diferentes, tinha coragem para ter uma vida santificada, tinha coragem para continuar, não desistiam. Eram homens corajosos. Mas nós sabemos que Deus está atrás de homens e mulheres de coragem. O mundo está para ver o que Deus pode fazer através daquele cujo coração é totalmente dele. Quando Moody ouviu esta frase da parte do professor de escola dominical, ele também disse, eu quero ser esse homem. E foi outro que transtornou o mundo da sua época. Nós estamos precisando de homens assim, homens de coragem, prontos para enfrentar obstáculos, para servir ao Senhor, custe o que custar. Mulheres de coragem. Estou vendo a tua esposa aqui, mas tem mais pessoas como ela que querem trabalhar.
Ela deu testemunho como que ela quer trabalhar para o Senhor. E a alegria de trabalhar para o Senhor. Não tem coisa melhor do que estar envolvido na obra do Senhor.